Senhoras e senhores, muito boa tarde a todos e muito obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da PBG, em que serão discutidos os resultados do terceiro trimestre de 2020. Agora, eu passo a palavra ao presidente Mauro do Valle, que iniciará a apresentação. Mauro, muito boa tarde, obrigado pela oportunidade. Por favor, com a palavra. Boa tarde a todos, senhoras, senhores. É mais uma vez um prazer recebê-los nessa audioconferência, uma oportunidade que a Portobello, o Grupo Portobello tem de atualizá-los sobre a performance da companhia e sobre a sua visão estratégica dos negócios. Especialmente nesse ano, um ano bastante movimentado, com bastante variações nas expectativas ao longo do período, e agora já em novembro, com uma visualização mais clara e também positiva do andamento da performance da companhia e da economia e da saúde e o bem-estar das pessoas de maneira geral, é que nós hoje estamos aqui apresentando os resultados. Eu achei por bem trazer num primeiro momento um slide, eu acho que a maioria dos senhores que estão acompanhando online pode observar, uma rápida retrospectiva até setembro, mas já com uma visão de fim de ano da performance da companhia. Começamos o ano, um primeiro trimestre bastante positivo, tivemos um resultado de crescimento no primeiro trimestre, onde o mercado de maneira geral andou de lado, nós conseguimos um crescimento na nossa receita, comparado com o mesmo trimestre de 2019, de aproximadamente 15%, mesmo contando já na segunda quinzena do mês de março, com o crescimento da pandemia no Brasil, e já nessa segunda quinzena tivemos problemas de performance dos mercados de maneira geral, mercado brasileiro, mercado externo, o que acabou afetando um pouco a performance da empresa no mês de março, mas mesmo assim com uma performance bastante positiva no trimestre. Veio então o segundo trimestre, um período realmente onde a companhia, a exemplo das principais empresas do país, focaram a sua atenção prioritariamente no bem-estar, na qualidade de vida, na atenção aos seus empregados, aos seus colaboradores e às comunidades nas quais a empresa está inserida, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos. Então o primeiro foco foi esse, reduzir gradativamente a nossa produção, reduzir drasticamente a atuação dos nossos profissionais de escritórios para o home office, ampliamos bastante o distanciamento social, cuidamos do bem-estar da equipe. Essas atividades foram bem sucedidas porque, embora tenhamos tido vários casos, e continuamos infelizmente tendo, a exemplo do que ocorre em todo o país, de pessoas acometidas pela Covid-19, mas todas elas de uma forma ou de outra bem acompanhadas, suportadas pela companhia e com um pleno restabelecimento. Vou falar ao longo da apresentação um pouco mais das perspectivas em relação à pandemia aqui nas nossas unidades fabris, mas gradativamente ao longo desse segundo trimestre nós conseguimos ir melhorando um pouco a nossa atuação, conseguimos fortalecer o caixa da companhia e mantivemos, isso comentamos na última videoconferência, mantivemos ativas as unidades cruciais da companhia, as linhas operacionais cruciais e também o plano de operação da companhia de curto prazo, para que numa eventual retomada tivéssemos condições de acelerar essa retomada e captar o ganho de mercado. Isso foi bastante positivo, tanto que já no mês de julho nós conseguimos antecipar o programa de paradas que tínhamos aderido com todas as regras e adesão aos programas governamentais, então conseguimos antecipar a retomada das fábricas, isso já ocorria em junho, mas em julho já estamos operando a 100%. E com isso, nós conseguimos no terceiro trimestre, julho, agosto e setembro, sucessivamente, recordes de produção e recordes de venda, mais significativamente. Os nossos estoques foram sendo reduzidos gradativamente e conseguimos melhorar substancialmente o resultado da companhia do ponto de vista operacional, sem abrir mão do cuidado com o bem-estar dos nossos colaboradores e das comunidades, como eu salientei no início. Ativamos também bastante as nossas ações digitais, seja no relacionamento com clientes, e vamos comentar um pouquinho ao longo da apresentação, seja com os nossos
franqueados, com os nossos revendedores e mesmo no exterior. Então conseguimos manter um relacionamento ágil com toda a nossa gama de distribuidores e clientes e franqueados e fundamentalmente com os arquitetos que trabalham, especificam os nossos produtos, e com isso a gente teve uma retomada mais acelerada, digamos assim, que a média de mercado. Conseguimos também ativar planos de ação previstos para o ano que não foram contingenciados, como a questão da fábrica nova que produz lastros de até 3,20 metros de comprimento. Elas foram mantidas, esses planos, nós começamos a operar no terceiro trimestre. Avançamos também na nossa cadeia logística, na medida que a Portobello avança na sua rede de distribuição própria e das franquias. Criamos novos operadores logísticos próprios internos, novas unidades logísticas, melhor dizendo, e fundamentalmente o nosso novo CD, nosso novo centro de distribuição em Jundiaí, que atende especificamente o estado de São Paulo. Então conseguimos conciliar o bem-estar da equipe, a retomada do mercado, o ganho de market share de mercado e ao mesmo tempo mantendo algumas atividades estruturantes para a retomada da economia na Portobello, onde eu destacaria essa questão da nova unidade Fabril e a operação logística. Também no Nordeste o resultado foi expressivo, lá até mais fortemente acelerado pelos efeitos das políticas emergenciais adotadas pelo governo brasileiro. Isso, sem dúvida, mexeu bastante com o mercado e nos posicionou melhor. Idem no mercado externo, onde gradativamente, com um ritmo um pouco mais lento, conseguimos também uma retomada. Tudo isso tentando suportar uma boa condição de caixa que passou a ser, já era no início do ano, mas fundamentalmente com o evento da pandemia, a questão de gestão de caixa passou a ser a prioridade 1. Sem esquecer de lado a operação, mas essa gestão vai estar refletida nos materiais e resultados apresentados pelo Rony, nosso vice-presidente financeiro. Aproveito até e passo a palavra para ele, porque ele já pode dar um pouco mais dos destaques desse terceiro TRI e aprofundando um pouco as questões econômicas e financeiras. E depois, dentro do possível, a gente volta a conversar com isso. Por favor, Rony. Obrigado, Mauro. Boa tarde a todos. Então vamos começar falando um pouco dos destaques desse trimestre. Esse trimestre que foi um trimestre histórico para Portobello. Realmente estamos muito entusiasmados com o resultado que a gente alcançou, né? Como o Mauro bem colocou, a gente teve 3 quebras seguidas de recorde de vendas e apresentamos um crescimento da receita de quase 40%, né? Esse crescimento, ele foi melhor, ele outperformou no mercado, tanto do ponto de vista de varejo, como dos indicadores setoriais da indústria, e representou aí, mais uma vez, pelo terceiro trimestre consecutivo, o ganho de market share na Portobello. Um grande ponto nessa nossa performance foi a nossa atuação no varejo. Nossas lojas próprias estão indo muito bem, crescendo num ritmo acelerado, mesmo quando comparado às mesmas lojas, e isso tem ajudado a gente do ponto de vista de crescimento de receita, mas também a evolução da margem bruta, dado que os produtos da nossa varejo são os produtos mais premium do portfólio, né? Conectando com isso, a nossa margem aumentou aí 5 pontos durante o trimestre, chegamos a uma margem de 37, com uma evolução com progressão mensal. A gente vai mostrar isso daqui a pouco, mostrando um pouco como foi a evolução mês a mês da margem, e isso tudo relacionado com o nosso gerenciamento de preço e mix, uma eficiência na gestão dos custos e também, não podemos deixar de mencionar, o lado favorável do câmbio nas exportações. O nosso EBITDA também foi recorde, 61 milhões no trimestre, 157% acima do trimestre passado, 37 milhões, ou 157% acima do terceiro trimestre do ano passado, 37 milhões acima e com uma margem EBITDA de 14,8 ou 6,8 pontos percentuais acima do terceiro tri do ano passado, também com a evolução mensal, né, também com progressão mês a mês. O nosso lucro líquido ficou no patamar de 30 milhões, nós revertemos aí, como já foi muito bem comunicado, revertemos um prejuízo do ano passado, uma variação de 40 milhões em relação ao terceiro tri do ano passado. E acho que a grande diferencial nesse ano tem sido a gestão do caixa, algo que tem um foco muito maior, principalmente depois da pandemia. O nosso capital de giro continua, o nosso investimento de capital de giro continua reduzindo, conseguimos reduzir 34 milhões durante o ano,
com uma melhoria no ciclo de conversão de caixa de 33 dias, chegando a 63, também com progressão mês a mês. Então, o foco continua aí, o que tem um link com a nossa dívida líquida, que ficou aí num patamar de 460 milhões, com um grau de endividamento de 3,5 vezes o EBITDA dos últimos 12 meses, também uma melhoria significativa em relação ao terceiro trimestre do ano passado, e também a nossa melhor performance aí nos últimos 5 trimestres. Entrando no detalhe da nossa performance, começando do lado outside in, começando da performance externa e falando primeiramente do varejo, acho que é a primeira vez que a gente compartilha esse indicador do varejo, que conecta muito com a nossa performance da Portobello Shop. O varejo de materiais de construção apresentou um crescimento de 19,8% no terceiro tri, e mais expressivamente com uma aceleração no mês de agosto e de setembro, aí o indicador da Cielo crescendo 23% e 28% nos meses de agosto e setembro. Quando a gente compara os indicadores da indústria, e aqui a comparação clássica que nós utilizamos e os nossos players do mercado utilizam também são os indicadores da Anfacer, que mede a indústria de revestimentos cerâmicos em volume, e a Abramat, que mede o faturamento em valor da indústria de materiais de construção. Esses dois indicadores que estão mais conectados com a indústria, a Anfacer reportou um crescimento de volume de 9,9% no terceiro tri, né? E a Abramat reportou um crescimento de materiais de construção total de 6,2%. Né? Como isso compara com a nossa performance, né, que é o próximo slide, um pouco do que a gente viu e aquilo que o Mauro bem comentou, a gente teve uma progressão forte no terceiro tri, julho muito melhor do que junho, agosto batemos um novo recorde em relação a junho, setembro um outro recorde, chegando aí num patamar de faturamento mais alto da nossa história como companhia, né? Com crescimento de 53% em setembro, o que dá um combinado no quarter do trimestre de 40%. Isso compara com os três indicadores que eu mostrei anteriormente, né? Os 40% na nossa performance, compara com os 20% da Cielo, com materiais de construção, que compara com os 9% de volume da Anfacer, e com os 6% de materiais de construção da Abramat. Né? Então, todas as comparações, a Portobello performou melhor do que o mercado. Né? Trazendo um pouco agora, falando da nossa análise interna e como nossos negócios estão divididos dentro dos segmentos que nós reportamos para o mercado, né? Os 40% de crescimento da receita é uma combinação de 38% no mercado de crescimento do mercado interno, mercado doméstico, e as exportações cresceram 48%. Importante mencionar aqui, é sempre uma pergunta, já antecipando, esse crescimento não foi só em reais em função da desvalorização do real, mas sim também tivemos um crescimento em dólar de 11%, que está totalmente conectado com o ramp-up da operação nossa na Portobello América. Nós cadastramos novos clientes, todo trimestre tem um time da Portobello América fazendo um trabalho de construção e de penetração no mercado, de cadastramento desses novos clientes, e a Portobello América sim teve uma performance diferenciada novamente no terceiro trimestre, e isso que nos levou a esse crescimento da receita em dólar, que dá um crescimento em reais de 48%. Então esse combinado de 40% mercado interno e mercado externo é a forma que a gente sempre reportou. Nesse trimestre, pela primeira vez, nós estamos, como demonstramos no nosso relatório da administração, dando um pouco mais de detalhe de como a gente vem operando esse ano, com as 4 unidades de negócio, e falando um pouco de como cada uma delas performou durante o trimestre, começando com o varejo. A nossa unidade de varejo, a Shop, cresceu 24%. Se a gente olhar a venda da ponta, foi um crescimento de 30%, mas mais expressivo foi o crescimento das lojas próprias, que cresceram em torno de 70%, ou acima de 50% quando a gente compara same stores. Né? Então, Shop tem sido um grande diferencial na nossa performance, à medida que a companhia se transforma mais e mais numa companhia de varejo, enquanto se beneficia do modelo integrado e das nossas 3 unidades de indústria. A Portobello cresceu, a unidade Portobello, que representa o nosso negócio com os home centers, com as empresas de engenharia, as construtoras
e também exportação para o resto do mundo, né, que não é Portobello América, cresceu 35,4%. A Pointer, que é a nossa marca de design democrático focada no Norte e Nordeste, com um time dedicado, atuando localmente, com uma fábrica dedicada, com um portfólio específico para o mercado, teve uma performance totalmente diferenciada em relação à nossa performance do resto do Brasil, quase que o dobro, cresceu 77%, e aqui é importante mencionar também o impacto dos programas de incentivo, que ajudaram muito no Norte e Nordeste em termos de composição de renda. E, por último, a nossa performance da Portobello América, com crescimento de 62%, aqui um crescimento de quase 25%, 30% em dólar, mas a Portobello América continua crescendo num ritmo também acelerado. Então, essas 4 unidades de negócios, essa performance de double digit em todas as unidades de negócio, é o que dá a combinação desses 40% de crescimento do nosso negócio consolidado. Avançando aqui nos drivers, nos indicadores de receita e como a gente entregou esses 40% de crescimento, fica muito claro que uma parte do crescimento veio pelo volume, né? Dos 40%, 26% veio por volume, é um crescimento de volume quase que 4 vezes o crescimento da indústria, né? Então a gente realmente ganhou market share pela parte de volume, mas também fizemos um trabalho importante de gestão de preços e melhoria de mix para os nossos produtos de maior valor agregado, né? Principalmente pela Shop, que traz o portfólio mais premium, né? Então a receita cresceu mais ou menos 6% por preço e mix, e o câmbio contribuiu com quase 8% do nosso crescimento ao longo do terceiro tri. Então, se pudéssemos falar do nosso crescimento em moeda constante, estaríamos falando de um crescimento de mais ou menos 32%, com 8% de câmbio, que nos leva aos 40%. No acumulado, estamos com um crescimento de 14,5%. Né? A companhia, se vocês lembram, acompanham, no primeiro semestre, basicamente, a gente ficou 0-0. Tivemos 15% de crescimento no primeiro tri, como o Mauro bem colocou. No segundo tri, caímos 13%. E essa foi uma performance muito melhor do que o mercado, porque o mercado caiu aí entre 25% e 30%. Mas tivemos aí flat, né, no primeiro semestre. Com esse crescimento de 40% no primeiro tri, nos coloca com um crescimento acumulado do ano de 14,5%, com uma composição muito clara de 7% vindo por volume, 2% vindo por preço e mix, e 5 pontos vindo pelo câmbio favorável nas exportações. Tá? Avançando na nossa margem, aqui estamos muito entusiasmados também com a progressão na nossa margem. A nossa margem bruta chegou ao patamar de 37%, são 5 pontos de melhoria. A gente teve 35% no primeiro tri, andou aí, mesmo com todos os impactos de redução de escala, com a queda de 13% na receita no segundo tri, a gente conseguiu manter a nossa margem por volta de 34%, e a partir de julho conseguimos a evolução significativa de margem, avançando de 35%, fomos a 38% em agosto, e em setembro chegamos a quase 40%, 39% e um pouco a nossa margem bruta, ou seja, esse 37% de combinação média no trimestre tem uma progressão em todos os meses. Né? De onde vem essa progressão? E aqui é um pouco da nossa gestão de margem, o foco que a companhia vem tendo na gestão de preços e custos, né? O indicador que a gente compara aqui, o Price Net of Cost, fala basicamente de quanto a nossa habilidade de precificar para cobrir os custos, mas também de melhorar o mix com os produtos de valor agregado. E essa equação no trimestre é uma equação muito positiva. Dos 5 pontos que nós melhoramos de margem, 2,6 vem por esse preço maior do que a equação de custo. Em linhas gerais, a gente precificou para manter margem e cobrir os custos, e a melhoria de margem vem pelo mix mais de produtos de maior valor agregado. Então esse foi o grande diferencial, e claro, isso coloca as nossas margens num outro patamar, e tem o avanço também na parte de câmbio. É importante ver que a gente começou um movimento de preços durante o terceiro trimestre, mais especificamente em agosto, vem precificando para cobrir custos e melhorar margens, e isso se reflete também na nossa performance no acumulado. Boa parte do benefício de preço está aí no acumulado, vem do terceiro tri. A pressão de custos é muito similar entre os 3 trimestres do ano. Tá?
Então, esse é um pouco dos drivers da nossa margem bruta e evolução ao longo do trimestre e do ano. Em despesas, como já temos falando desde o início do ano e principalmente depois da pandemia, a gente foi muito seletivo aqui onde investir e o que fazer em termos de despesas fixas. Na parte das despesas variáveis e semivariáveis, tentando gerenciar o nosso DRI de melhor forma, e o que a gente viu foi uma diluição nesse terceiro tri do ano das nossas despesas como percentual da receita, caindo aí quase 3 pontos no trimestre e 2 pontos no acumulado. Entrando para a parte EBITDA, e claramente a melhoria de margem que nós conseguimos e a redução das despesas, a diluição das despesas foram os fatores, os 5 pontos vindo da margem, mais os 2 pontos vindo da parte de redução de despesas, como relação da receita líquida, foi o que direcionou essa evolução, essa grande evolução na margem EBITDA. A gente chegou nesses 61 milhões, que é 157% acima do terceiro tri do ano passado, chegando a uma margem de 14,8%, mas aqui um detalhe muito claro de que a evolução da margem, principalmente em agosto e setembro, nos colocou num outro patamar de EBITDA, chegando a quase 17% em agosto, e em setembro já passando a nossa margem de EBITDA a 17%. Isso dá um pouco do tom do nosso reposicionamento do DRE e um pouco o que a gente vai esperar daqui para frente à medida que a companhia tem margens brutas mais próximas de 40% e EBITDA mais próximo de 20%. O lucro líquido da companhia foi, como eu comentei, muito forte, né? Com a variação de 40 milhões, e no acumulado nós estamos aí com uma variação de quase 100 milhões em relação ao ano anterior. No caixa, os esforços na parte de gestão de capital de giro estão sendo muito positivos, né? Nós continuamos investindo aí na parte operativa e fazendo os investimentos em CAPEX, cumprindo rigorosamente o nosso serviço de dívida, né? Mas o positivo do capital de giro é tão grande que acaba que a nossa performance melhorou também na parte de gestão de caixa. Comparado contra o quarto trimestre, tem uma geração de caixa de 14 milhões. Segundo contra terceiro, né, o quarto contra quarto, nós melhoramos 7 milhões. Como eu comentei, continuamos investindo no ano, mas um investimento mais contido. Os investimentos de CAPEX somam aí 95 milhões e eles estão praticamente focados na planta de Tijucas com o nosso investimento de lastras, que agora já está operando, né? Foi inaugurado recentemente, o investimento nas lojas próprias e os investimentos na transformação digital. Claramente também investimos aí na nossa fábrica de Alagoas, mas a grande parte do investimento, o nosso maior projeto, realmente são a tecnologia de lastras em Tijucas e as lojas próprias. Avançando para o nosso ciclo de conversão de caixa, como eu comentei, é uma redução expressiva do investimento de capital de giro. Consistentemente, desde o terceiro trimestre de 2019 a gente vem melhorando. Os 33 dias é uma progressão a cada trimestre, em termos absolutos também. É uma variação que, em termos absolutos, significa 34 milhões, mas se nós considerarmos os 33 dias, o valor dos 33 dias significa alguma coisa como 140 milhões. A companhia deixou de ter um investimento de capital de giro de 140 milhões, pelo contrário, cresceu o seu negócio em 40%, fazendo uma otimização do capital de giro e deixando de ter uma pressão no seu fluxo de caixa. E as melhorias estão em todos os indicadores. Nós estamos tendo na parte de recebíveis a melhor gestão da carteira, né? Atingimos aí no terceiro trimestre, em setembro, o nosso menor nível histórico de past due, né? Os estoques estão rodando no menor nível histórico também. Estamos aí otimizando esse estoque, fazendo o melhor balanço dos estoques saudáveis e não saudáveis e focando aí na manutenção do nível de serviço. E alongamos também o prazo com os fornecedores, alguns fornecedores estratégicos, um movimento que nós já começamos desde o início do ano, logo após a pandemia. Então, isso tem dado um certo equilíbrio para que a gente consiga fazer essa gestão do caixa e reduza o nosso endividamento, que é o próximo slide. Fala um pouco da nossa dívida líquida, como eu comentei no início, nós mudamos a nossa forma de reportar a dívida líquida para alinhar a forma como os bancos reportam. Então, a dívida líquida hoje, em função do acordo que a gente fez com a refinadora catarinense e resolvendo essa parte relacionada histórica, o fato relevante que nós fizemos em setembro,
fechando esse tema do recebimento da refinadora catarinense, decidimos alinhar o nosso reporte de dívida com a forma como os bancos fazem. Então, esse indicador que tem aqui é realmente a dívida líquida bancária, né, comparando com o EBITDA recorrente dos últimos 12 meses. E quando a gente compara com o EBITDA recorrente dos últimos 12 meses, que é no patamar de 130 milhões, a nossa dívida líquida de 460 representa aí um índice de endividamento de 3,5. Como vocês podem ver no gráfico, é a nossa melhor performance histórica e nós estamos caminhando bem para chegar a atingir os nossos indicadores próximos de 3 no quarto trimestre. Então, tudo muito bem encaminhado para que não tenhamos nenhum problema em relação a esse atingimento. A dívida está equacionada, ela é basicamente em moeda local, tem aí um aging de uma duração de 3 anos, com 36% no curto prazo, e a gente vem cumprindo esse cronograma de uma maneira com todo cuidado e temos aí para o quarto trimestre alguma parcela importante também de amortização. Um último ponto em relação à estrutura societária, a Portobello tem tido um aumento muito grande no volume de acionistas, quase 200% de crescimento na entrada de acionistas, no número de pessoas físicas, mas também um crescimento muito grande no volume transacionado na Bolsa. Isso é muito bom, então estamos com um pool importante de pessoas físicas, tem aumentado também a participação dos fundos e pessoas jurídicas. No último trimestre houve um aumento de 3% na composição dos fundos e pessoas jurídicas, né? Durante o terceiro trimestre, a gente continuou com o nosso processo de recompra. A autorização era de 3,9 milhões, nós estamos com 3,2 comprados, tem aí uma parte ainda para ser recomprado, e a gente acabou de anunciar, junto com os resultados do terceiro TRI, o pagamento dos dividendos do ano de 2019, né, com a equalização do caixa. A gente tinha falado em maio que ia fazer esse pagamento até o final de dezembro. Estamos confirmando agora, nessa sexta-feira, dia 20, o pagamento do dividendo de 6,2 milhões, que dá aí os 0,04 centavos por ação, tá bom? Então, esse é um pouco da atualização da nossa estrutura societária, né? Falando um pouco do que vai acontecer para frente, a gente está imaginando no nosso quarto trimestre que a demanda vai continuar muito forte, tanto do ponto de vista de reformas, como também das novas construções. Claramente a redução das taxas de juros para o menor patamar de 2%, a oferta de crédito, os novos lançamentos que têm acontecido no Brasil têm impulsionado a demanda, né? A gente está tomando todo o cuidado de atender essa demanda em função até do próprio pandemia e como conciliar essa operação com as nossas fábricas, com nossos escritórios para atender essa demanda, mas nós estamos vendo que a demanda continua muito forte, ela vai continuar no quarto trimestre e para o próximo ano. Falando um pouco mais do curto prazo, em outubro nós tivemos novamente uma quarta quebra de recorde, novamente a companhia chegou a um faturamento mais alto do que tínhamos atingido em setembro e mais especificamente com uma melhoria de margem, né? Chegamos em outubro com o patamar de acima de 40%, que era o que a gente já estava projetando para o quarto trimestre, e claro, isso tem a ver também com a nossa gestão de preço e mix, mas também com o câmbio favorável. A gente imagina que está esperando que durante o quarto trimestre o câmbio continue no patamar atual, então a expectativa é de um quarto trimestre igual ou melhor ao nosso terceiro TRI, com um modelo de DRE mais equalizado, com margens mais altas e EBITDA mais alto com o percentual da receita. Do ponto de vista de custos e despesas, continuamos trabalhando aí na eficiência dos estoques, em redução dos custos. Estamos vendo um pouco de pressão inflacionária, assim, com alguns fornecedores, até pela questão da oferta de matéria-prima. É uma das preocupações. Isso pode nos impactar um pouco de margem no curto prazo, mas também estamos gerenciando com as nossas unidades de negócio para precificar um pouco à frente da pressão de custo, né, para que as nossas margens em termos percentuais não sejam impactadas. Então, por mais que exista uma pressão inflacionária, estamos nos antecipando para que a nossa margem recorrente não seja impactada nem no quarto trimestre, nem no próximo ano. CAPEX, existe sim. O que nós vamos ver no quarto trimestre é uma concentração dos investimentos de CAPEX, muito mais pelo desembolso dos investimentos que a gente já fez durante o ano.
mas continuamos trabalhando forte para melhorar a parte de ciclo de conversão de caixa. Já estamos vendo em outubro e novembro uma melhoria significativa em relação ao terceiro TRI, o que dá o equilíbrio para buscar a parte de endividamento. Nós temos sim um crescimento importante do negócio no quarto trimestre que vai consumir um pouco mais de capital de giro, por isso o foco no ciclo de conversão de caixa é tão importante, e temos no quarto trimestre uma amortização de dívida forte, principalmente com a segunda parcela das debêntures, né? Acho que a boa notícia é que aquilo que a gente falou no segundo trimestre de ingresso de capital, de recursos vindo da nossa financiamento com a FINEP, nós tínhamos aprovado isso com a FINEP, esse financiamento de 98 milhões, é uma linha de 64 milhões que estava aprovada para o ano, e nós já conseguimos aí as garantias, as bancárias, as finanças bancárias. Esse recurso de 64 milhões vai entrar no quarto trimestre, e aí equilibra realmente a nossa posição de caixa em função dos investimentos de capital de giro. Então, é uma perspectiva muito boa de ter um quarto trimestre ainda melhor do que o terceiro TRI, com melhoria de margem, melhoria do EBITDA e uma melhor gestão do caixa, terminando com um nível de endividamento alinhado com os nossos covenants. Com isso, eu passo a palavra aqui para o Mauro, para alguns temas importantes aí de como vai ser o direcionamento da companhia na finalização do ano. Trouxemos aqui, senhoras e senhores, algumas imagens refletindo um pouco aquilo que comentamos há pouco. Primeiro, esse fortalecimento da Portobello no segmento digital, com a sua equipe, com os arquitetos, com os especificadores, desenvolvendo plataformas B2B e B2C para suporte para um consumidor cada vez omnichannel. Então esse é um fator que a Portobello vem trabalhando, notadamente à medida que a empresa cresce no segmento de varejo, sem perder de vista aquilo que nós temos como nosso core business até então, de atendimento aos distribuidores, aos grandes home centers e também às grandes construtoras, mas o desenvolvimento do mercado de varejo capacita a Portobello a atender melhor a sua cadeia de suprimento e, consequentemente, a todos os seus clientes, a 100% da sua clientela, seja no Brasil ou no exterior. O avanço que estamos fazendo na área logística, comentado anteriormente, tem aí uma foto exemplificando o caso de Jundiaí, reforça também essa capacitação, e ainda mais no tempo de restrições de oferta, para que você tenha uma cadeia de supply com toda a sua gama de clientes mais eficiente, reduzindo os níveis de ruptura. Inegavelmente, a imagem, o posicionamento que a empresa tem em inovação, notadamente em produtos e agora mais em serviços, no digital e no varejo, mas sem dúvida no produto a questão da fábrica de elástica, que eu trouxe uma foto de dias atrás, operando e entregando produtos ao nosso mercado no Brasil e no exterior, fortalece isso. Os investimentos feitos no exterior para reduzir a dependência do mercado brasileiro, notadamente nos Estados Unidos, e aqui pontuo colocando algumas referências de grandes contas que viemos adquirindo, incorporando, como citou o Ronei mais recentemente, o reconhecimento da Portobello Shop como uma unidade de negócio e como um business de franquia de qualidade superior, reconhecido pelo mercado, que dá muita tranquilidade aos nossos parceiros franqueados. Então, são todos segmentos de atuação da empresa, logística, produção, serviço e varejo, que foram fortalecidos no terceiro trimestre, ou seja, a empresa não pode se fixar apenas nos resultados de curto prazo, com o mercado extremamente positivo, mas fortalecendo os seus diferenciais para os próximos períodos, para os próximos trimestres. Nessa linha, até dando sequência, vale a pena também destacar uma atualização que fizemos na estrutura organizacional da companhia. Esse quadro que os senhores visualizam não é um quadro novo, já é conhecido, o destaque para as 4 unidades de negócio que gradativamente vem se fortalecendo, e a gente vai buscando sinergia entre elas com a estrutura corporativa, e nós adicionamos para complementar, para fortalecer e dar mais musculatura ainda à estrutura corporativa de suporte à empresa, seja no lado institucional, seja no lado do negócio, a vice-presidência jurídica, que será ocupada, que já, aliás, já foi eleito na semana passada, o Dr. Edson Stringani, um colega nosso, já era o nosso diretor jurídico há alguns anos aqui na Portobello, tem 30 anos de experiência no segmento,
e que vai agregar bastante não só na sua capacidade de conhecimento jurídico e todos os temas de legalidade, governança e de transparência da companhia, mas que também vai agregar o know-how de compliance que a empresa pretende desenvolver cada vez mais na sua relação com o mercado, seja com o mercado de capitais, seja com seus demais stakeholders. Então, considero e fiz questão de destacar aqui a entrada do Dr. Edson, não só pela sua capacidade direta, mas também porque ele agrega no nível de governança da companhia junto aos seus diversos stakeholders. Então, considero um passo importante na profissionalização e no crescimento, no amadurecimento da Portobello, notadamente no mercado de capitais. Finalmente, como uma mensagem final, e antes de a gente abrir para perguntas, volto ao tema e à preocupação que temos tido com o bem-estar da nossa equipe. São os colaboradores que, sem dúvida, nos ajudaram a passar momentos mais difíceis ao longo do segundo trimestre. Intensificamos a época, muito contato com eles, deixando a todos atualizados do dia a dia da companhia. Não perdemos esse cacuete, foi algo que veio para ficar na companhia, um fortalecimento na sua relação e comunicação com os colaboradores. E isso tem que estar atrelado a uma coerência nos cuidados com o bem-estar, sabendo que a batalha da pandemia não está vencida no Brasil e no mundo, e até em alguns momentos exige algum ajuste fino, que é o que inclusive fizemos recentemente, com uma certa retomada, com uma preocupação em relação a um segundo estágio de contaminação, notadamente no Brasil. Nós tomamos antecipadamente algumas medidas restritivas adicionais, retomamos um pouco mais fortemente a atuação no home office, etc., de tal modo que a gente consiga manter o ritmo de crescimento sem afetar de forma substancial o bem-estar da nossa equipe. Continuamos bastante positivos com a retomada da construção, como colocou o Ronei. Não perderemos o foco, apesar disso, na questão da gestão de caixa. Ele aqui está colocado logo na sequência da lucratividade, mas como gestão, como operação, ele se coloca em primeiro lugar. Mas, inegavelmente, o sopro do mercado mais positivo, o ganho na taxa de juros e essas questões estruturantes que foram colocadas pela companhia nos faz crer que a gente pode continuar ganhando market share, captando as oportunidades de negócio, não só na operação atual, mas no nosso negócio, como é o caso do varejo e como é o caso da nossa unidade de distribuição nos Estados Unidos. São esses, digamos assim, o norte da nossa operação, cientes dos riscos que temos. A questão cambial é algo que não está claro ainda para o exercício futuro, então ela teve um impacto bastante positivo nesse ano. A pressão de custo, como bem colocou o Ronei, continua sendo um ponto de atenção da nossa parte, ou seja, um esforço mais do que aumento de preço, está no esforço de ganho de produtividade, de sinergias, de alocação melhor da cadeia de custos da companhia, com competência, para que a gente consiga manter um ritmo de crescimento, preservando margens, mesmo com o risco de aumento de custos que se avizinha no Brasil. Era essa, em suma, uma mensagem pé no chão, mas ao mesmo tempo positiva, construtiva, acreditando nos próximos trimestres também positivos. Obrigada pela atenção e eu acho que agora a gente abre aí para as perguntas dos senhores, caso haja. Muito bem. Senhores convidados, faremos então uma sessão de perguntas e respostas. Para fazer a sua pergunta, por favor, digite *9 no seu telefone. Já temos aqui uma pergunta do Pedro, da Condor. Pedro, boa tarde. Alô, boa tarde. Obrigado por pegar a pergunta. Na verdade, são duas. A primeira, eu gostaria de saber se vocês têm alguma meta de alavancagem para o final do ano que vem. Vocês comentaram em 3 vezes no final do quarto tri, mas queria saber se vocês têm alguma meta para ano que vem. E a segunda é se vocês estão com planos de retomar os projetos de investimento nos Estados Unidos e quanto dinheiro que seria necessário ser investido lá. Obrigado. Pedro, vou responder aqui, depois o Mauro acho que complementa com alguns temas. Tá? Do ponto de vista da alavancagem, vamos falar de 2020 e 2021. Tá? 2020, a nossa expectativa é terminar, sim, num índice
igual ou menor do que 3 no quarto trimestre. Tá? Esse é o nosso objetivo. A mais do que o nosso objetivo é o nosso covenant com todos os sistemas bancários. A nossa dívida está conectada com esse covenant de 3. Tá? Então temos esse compromisso. Para o ano que vem, e a gente acabou de fazer uma revisão de planejamento estratégico conectada com o orçamento, estamos finalizando o orçamento para aprovação com o nosso conselho, mas o objetivo é a gente ficar abaixo de 3. Né? A gente tem esse nível de endividamento aprovado, até 3, mas muito provavelmente, aí uma conta muito matemática, né? Nós estamos trabalhando na modelagem, se você olhar a modelagem, com um nível de endividamento de 460 milhões, que dá esses 3,5 com o EBITDA dos últimos 12 meses. Com o EBITDA de dezembro, a gente já deve estar trabalhando com 3, e com o progresso que a gente está imaginando para o nosso ano de 2021, com o avanço no EBITDA, já anualizando o que a gente está entregando no terceiro e quarto TRI, a grande perspectiva é que a gente fique num patamar muito mais baixo do que 3 no próximo ano. Tá? Mas podemos ir até 3, tem isso aprovado com a política, com o nosso conselho. A expectativa é que o nosso avanço do EBITDA coloque a gente abaixo de 3, né? Desalavancando um pouco a companhia. Por lado da Porto Belo América, a gente continua avançando, trabalhando na possibilidade de fazer o investimento, né? O grande ponto aqui é a construção da demanda. Na nossa estratégia é construir a demanda antes de fazer o investimento na fábrica. A gente continua operando como uma distribuidora nos Estados Unidos, crescendo a cada trimestre. Em algum momento durante o ano de 2021, nós vamos ter que tomar uma decisão sobre o investimento. Enquanto essa decisão não está tomada, nós estamos trabalhando com a Porto Belo América nas fontes de financiamento para esse investimento, né? É um investimento que não vai ser feito uma vez, ele vai ser feito ao longo de 2 anos, né? Tem um investimento na própria construção civil, no maquinário, depois toda a parte de capital de giro, e ele vai acontecer ao longo de 2022, né? Para que a fábrica, no nosso cenário, esteja operando muito provavelmente em 2023. Mauro, algum ponto a comentar? Apenas complementando que no caso dos Estados Unidos, a gente tem uma série de gatilhos estipulados que precisam ser vencidos para que possamos ter o go non go, que tende a ser go, no projeto americano. E esses gatilhos estão muito atrelados à evolução da nossa distribuição no mercado americano. Mix de produto, performance, equilíbrio das vendas, crescimento, captura de clientes. Então, existe um conjunto de ações, notadamente na distribuição e vendas, que vão nos dar, digamos, sustentação para um investimento que é significativo, mesmo que condições de financiamento, etc., da companhia, para que esse investimento seja feito em bases mais sólidas de mercado. Então, essa é a orientação do Conselho de Administração e vamos seguir esses gatilhos ao longo de 2021 para que você possa efetivamente confirmar a unidade produtiva também. Tá ótimo, obrigado. Muito bem. Lembramos aos convidados que para fazer uma pergunta basta digitar asterisco 9 no seu telefone. Temos perguntas no webcast. A pergunta seria do Itio. Parabéns pelo resultado. Vocês poderiam detalhar os fatores não recorrentes que impactaram o resultado do trimestre, em especial o referente ao resultado financeiro? Oi, Rony, a gente tentou fazer já desde o segundo trimestre, tentar fazer separar a nossa operação dos resultados recorrentes e não recorrentes, né? Tirando os fatores extraordinários. No segundo trimestre, nós claramente tiramos o efeito da pandemia com o custo de ociosidade. No segundo trimestre teve isso. A gente teve também alguns ganhos tributários no segundo TRI, né? No terceiro TRI, a única coisa específica que aconteceu em termos dos não recorrentes foi aí o acordo da refinadora catarinense, que teve um impacto de 8 milhões nas despesas financeiras, o impacto do deságio. É o único item relevante, né, que vale a pena mencionar, de acontecimento no terceiro TRI. E a gente, dentro do possível, tentou explicar isso em cada uma das linhas, de EBIT, de IBIT, de EBITDA, de lucro líquido. Então, nosso relatório de administração está muito específico em relação a essa abertura dos itens não recorrentes. Tá? Do ponto de vista de resultado financeiro, durante o ano,
claramente por ter aí receitas em dólar, a gente tem tido uma despesa, um nível de despesa financeira mais baixo do que o normal, em função dessa exposição cambial positiva que acaba nos dando uma receita financeira. Então, parte da nossa realização de lucro líquido vem pelo maior EBITDA, mas vem também por uma melhor gestão das despesas financeiras, menor endividamento e uma receita financeira dos ativos que a gente tem em dólares. A gente tem mais uma pergunta do Ítio. Como vocês estão percebendo a demanda interna e externa, especialmente Estados Unidos, no quarto trimestre? Bom, vamos lá. É Mauro respondendo, Ítio. Começando pelo mercado doméstico, o Ronei já especificou que a gente vem tendo meses fortes e também o quarto trimestre se avizinha como positivo. Nós acreditamos a médio prazo no mercado positivo brasileiro, a questão da taxa de juros é um ponto relevante, mas também outros fatores estruturantes da economia brasileira nos faz crer que teremos a médio prazo, a curto e médio prazo, uma perspectiva positiva. Evidentemente que sempre a gestão da pandemia, a gestão de curto prazo, trimestre a trimestre, precisa ser observado. Então, é natural agora no período de dezembro, janeiro, fevereiro, são períodos que sazonalmente a construção civil não tem um ritmo tão forte de vendas, então se espera que isso ocorra também nesse ano vindouro, mas de qualquer modo em níveis bastante superiores ao que foi em 2019 e mesmo no início de 2020. Então, a perspectiva positiva. No mercado internacional, aí temos mais cuidado com essa questão, porque o cenário, notadamente na América do Sul, ainda mais complexo em termos de retomada da economia, e mais especificamente nos Estados Unidos, aí sim, ali realmente a expectativa de crescimento do mercado imobiliário, novas construções, retomada, é muito forte. Ainda essa semana tivemos uma reunião com os nossos executivos americanos e confirma essa tendência. Os nossos clientes, distribuidores também estão retomando fortemente os negócios. Sofreremos ainda com a questão da pandemia nos próximos meses, mas o cenário de médio prazo, que eu quero crer é o espírito da sua pergunta, é também bastante positivo no mercado americano, e no qual a Porto Belo tem fixado como um plano não só de garantia de estabilidade em moeda estrangeira, mas também por acreditar na nossa competitividade e competência nesse mercado. É mais nesse sentido o nosso posicionamento. Falaram que... Está havendo uma interrupção aqui do som. Eles precisam... Eu acho que tem mais algum microfone aberto. Não, agora. E eles acham que vão conseguir, eles estão mantendo esse 460 milhões de dívida e com o aumento de dívida, eles acham que do 4 eles mantendo essa dívida vai baixando o preço. Aqui com as nossas perguntas. Peço desculpa aos demais ouvintes. Acho que agora já retomou. Sim. Mais uma pergunta da Daniele Lopes. Como vocês estão vendo e se planejando para a pressão inflacionária que vocês já comentaram ser uma preocupação da companhia? Bom, Daniela, obrigado pela pergunta. Como a gente comentou, a gente está vendo um pouco de pressão inflacionária, muito mais aí em função das matérias-primas, da disponibilidade de matéria-prima no mercado, vem um pouco aí de aumento de custos. O que nós estamos fazendo nós estamos operando com nossas fábricas a 100%, então estamos buscando, como o Mauro bem colocou, mais eficiência na nossa gestão de custos, né? Fazendo mais aí, otimizando a nossa escala, né? E a escala que está no nível mais alto da história, né? E dentro da gestão de margens, buscando aí a melhoria de mix e a precificação para manter as nossas margens percentuais, né? Então, esse é um pouco do que eu comentei, de se antecipar, né? Do ponto de vista de pressão inflacionária de curto prazo, é isso, né? Falando especificamente do quarto trimestre. Tá? Essa pergunta, se me permite, Rony, se conecta com a pergunta seguinte, do Raul, da Eleven Research, que faz pergunta nessa linha também, perguntando se as margens se manteriam ao longo de 2021, considerando essa pressão inflacionária. Acho que você, Rony, já respondeu um pouco.
mas o exercício que tem uma companhia como a nossa, que é uma companhia que tem uma área industrial complexa e grande, representativa, mas ao mesmo tempo hoje evolui no segmento de varejo, com a sua cadeia de distribuição, com atuação em diferentes mercados, isso, por certo, tende a minimizar um pouco o impacto de aumento de custos diretos de uma indústria clássica, típica, que não tem pouca agregação de valor na cadeia de distribuição. Então, essa atuação ponta a ponta, de varejo integrado, digamos assim, da Portobello em vários mercados, nos permite, digamos assim, minimizar o efeito dessa pressão inflacionária. Ela não deixará de ser uma preocupação, e eu registrei isso até o final da minha exposição, mas entendo que a gente tem que ter competência e esforço da equipe para minimizar esse impacto. Evidentemente, se os números, se o impacto for muito grande, pode afetar, mas não é a expectativa que estamos trabalhando, e sim de manutenção das margens que temos observado nos últimos meses. Muito bem, lembramos aos convidados que para fazer uma pergunta basta digitar *9 no seu telefone, ok? Muito bem, senhores. Creio que não haveriam mais perguntas. Agradecemos mais uma vez a atenção de todos, em meu nome, do Ronei, dos demais acionistas, do Edson, nosso novo colega, Dr. Edson, nosso novo colega, vice-presidente legal. Mais uma vez agradeço a atenção de todos e nos vemos oportunamente. No mês de dezembro teremos um evento específico onde aprofundaremos a visão e a estratégia da companhia para 2021 e anos vindouros. Será mais uma oportunidade de interagirmos e ampliarmos, digamos assim, o grau de governança, transparência e relacionamento cada vez mais maduro com o mercado de capitais. Mais uma vez, obrigado. Boa tarde a todos. Muito bem. Assim, a audioconferência da PBG está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente final de tarde.